Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Fabiana Sparrenberger e hoje no Faz Sentido o nosso assunto é novamente pais e filhos. Pais que cobram demais de si e dos filhos estão criando filhos seguros e saudáveis emocionalmente? Essa é a dúvida. E quem está comigo hoje, como convidado, o psicólogo Patrick Camargo, que é especialista em crianças e adolescentes. Patrick, para a gente responder essa pergunta, antes de tudo, vamos dar as boas-vindas, né? Vamos começar pelo começo, né? Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Fiquem conosco até o meio-dia, que esse assunto será do interesse de todos. A gente, retomando um pouquinho, Patrick, a ideia da gente trazer esse assunto aí para discutir com os nossos ouvintes, telespectadores. No programa anterior, nós falamos sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da psicóloga Brené Brown, e tratava justamente de um conceito, Patrick, que a gente vai retomar aqui bastante durante a conversa, que é a vulnerabilidade, que é esta emoção, né, que nasce com a gente e que, ao mesmo tempo, e quando estamos vulneráveis, nós temos aquele medo, aquela vergonha, ao mesmo tempo que quando conseguimos driblar esse medo e essa vergonha, nós conseguimos chegar a emoções, a sentimentos que para nós têm muito valor, o amor, a criatividade, a aceitação. Então, um pouquinho a gente vai falar de um capítulo deste mesmo livro, que é Criando Filhos Plenos, né? Que é um conceito que a Brené traz, que plenitude seria justamente a coragem de sermos vulneráveis. E a coragem de ser imperfeito, que é o título da obra, né? A Brené, ela rodou o mundo com essa obra, já tem assim edições e traduções para o mundo todo, porque ela fala com uma clareza, né, sobre esse assunto que é tão importante, porque ela traz um modelo e a informação sem ser de algo assim de difícil acesso para as pessoas. E como é importante a gente falar. Com muito exemplo, né, Muito Patrick? exemplo, com muitos exemplos ricos que é o nosso dia a dia, e não aqueles capítulos de livros que muitas vezes a gente fica pensando como seria, né? E a vulnerabilidade, eu até brinco que as nossas vulnerabilidades é a gente sair da nossa lama quentinha, né? Porque a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer estar né, que nem uma laranja de amostra, né, num tom mais de brincadeira. Então a vulnerabilidade é um dos conceitos que a gente fica, né, em cima da ponte ali para poder ver quando a gente é assertivo, quando a gente fica com medo, o que a gente vai conseguir acessar, o que nos deixa fora da nossa zona de conforto. Por que a gente quer sempre continuar na lama? Parece um troço tão surreal, né, gente? E a gente já falou um pouquinho em outros programas aqui. Tá, mas eu tô na lama, é sujeira, né, não cheira bem e tal. Por que eu gostaria de seguir na lama? Porque na lama eu sei me mover. Na lama eu estou acomodada. Se eu cair na lama, eu sei levantar, né? Então esse conceito para mim foi bastante revelador, porque a gente não pensa sobre isso, né, Patrick? Parece que a gente fica no automático, tomando sempre as mesmas decisões, nos protegendo do medo, da vergonha e não vivendo com ousadia, que é o que a psicóloga nos traz nesse livro. A importância de nós nos mostrarmos, de nós nos permitirmos para conseguirmos vencer os desafios e ir adiante. Na questão dos filhos, ela traz muito também que a gente precisa ser o exemplo. O exemplo, nós temos que ser os adultos que gostaríamos que os nossos filhos fossem. Não tem erro, não tem assim nenhum desvio, Patrick, a gente tem que ser exemplo mesmo, não tem jeito. Não, nós temos que praticar o exemplo, com certeza. Mas claro, nós não somos perfeitos, até porque perfeição não existe. Então, e isso é muito saudável na criação dos filhos, porque mesmo nós tendo assim a cumplicidade, as emoções expressadas, um companheirismo com nossos filhos, nós também temos que falar das nossas vulnerabilidades, porque serve como exemplo para que quando eles pensam que falharam ou que venha acontecer alguma situação estressora, eles consigam se dar conta, poxa, meu pai que é o meu espelho, muitas vezes é a minha mãe que é meu espelho, a minha avó, a minha tia ou o parente que for, também tem questões que ela não conseguiu dar conta, então eu também não sou obrigado a dar conta. Isso dá um alívio, né, Patrick? Dá um alívio, porque eu fico pensando quantas vezes que a gente tenta transmitir para os filhos
né? Que somos fortes, que não erramos, que sempre tomamos a decisão correta, a decisão certa, que não falhamos, e o quanto isso pode pesar para um filho, o quanto isso pode ser danoso, né? O quanto a gente conversa pouco sobre as escolhas erradas, sobre as vezes que nós tropeçamos, sobre a importância do levantar novamente, e que a gente muitas vezes encobre, né? Tira essa oportunidade dos filhos crescerem com a gente, que eu acho que é isso, né? Sim, como se nós fizéssemos algo errado e que eles não pudessem saber, e na verdade eles precisam saber de determinadas situações. Uma das coisas, das vulnerabilidades principais das famílias que eu observo é na questão financeira, né? Os filhos, vou esconder do meu filho que eu não posso, por exemplo, dar uma boneca, que eu não posso dar um brinquedo, que eu não posso pagar tal coisa, não posso dar uma roupa. Mas para aí, se a gente falar, bom, eu posso te dar, mas agora eu não posso, né? Eu não tenho condições agora, antes eu podia, hoje não está tão fácil assim. Ou seja, falar sobre certas situações que também é uma questão de estar vulnerável, porque ninguém gosta, esse exemplo prático, ninguém gosta, por exemplo, de estar sem dinheiro. Né? Todo mundo gosta, mesmo que tenha o seu controle ou não, ninguém gosta de dizer, eu não tenho dinheiro. Ninguém gosta de negar alguma coisa que é importante para o filho, né? Exato. Até mesmo uma coisa tão simples, um sorvete, uma casquinha, né, de R$2, mas esses R$2 pode fazer falta para alguma coisa. E aí, não, mas eu não vou negar para o meu filho, mas depois de amanhã eu preciso para minha passagem de ônibus, para integrar minha passagem de ônibus, mas eu não posso deixar de dar para o meu filho. Ou seja, suprir carências e também ir de encontro com as nossas vulnerabilidades, que amanhã eu vejo o que eu faço, amanhã, né, é um outro dia, vou pensar sobre isso amanhã. Não, vamos ser o espelho, falar sobre as fraquezas também, sobre essas questões que faz parte da família. Vamos começar então o nosso quadro Deixa Fluir com as enquetes que promovemos com o nosso público para entender um pouquinho mais o que lá fora está se falando, está se pensando sobre essa cobrança sobre nós, os pais, e a autocobrança, né? Como as pessoas estão vendo isso lá fora. O que a gente perguntou? Primeira questão, você já se sentiu julgado pelo modo como educa os filhos? 72% do público disse que sim, Patrick, já me senti julgado pela forma como eu educo o meu filho, e 28% não. O que tu achou desse resultado? Eu acredito que seja real esse resultado de 72% das pessoas. Por quê? Porque a população em geral tem a mania da comparação. Né, de como deve educar, como se tivesse um manual 100% certo que tu tenha seguido todas as regras. Eu passei também por essa situação, né, mesmo sendo terapeuta, mas essa pessoa não sabia, mas vou relatar aqui no programa. A minha filha era pequena, devia ter uns 2 anos mais ou menos, estava numa fila do mercado, no caixa, e tinha uma senhora atrás, e ela queria um chocolate. E como a gente sabe, né, que os chocolates estão sempre na altura dos olhos das crianças, quando a gente vai no mercado, estrategicamente, né? Então, o que aconteceu é que eu disse, não, minha filha, você não vai ganhar, porque hoje não era dia, e esse foi numa segunda-feira, fim de semana tinha tido aniversário, tinha comido muito doce, mas era só por essa questão, não porque eu não quisesse dar, ou porque não era o dia. E tinha a senhora atrás de mim, e a senhora, né, achou errado a minha atitude de não dar. Não, vem aqui que a tia vai te dar. Eu não sei nem quem era a senhora que estava no mercado. E ela tirou a minha autoridade como se eu estivesse fazendo algo errado. Claro, eu não ia, né, sem delicado, coisa só. Falei, não, muito obrigado, enfim, ela, não, mas a tia vai te dar. Daí eu aceitei e expliquei, não, minha filha, deixa pra te comer o fim de semana, porque eu também não ia estar criando barraco. Sim, né? No supermercado. Não no supermercado, né, Não, Patrick? no supermercado não, mas as nossas vulnerabilidades, barraco pode acontecer em qualquer lugar. E aí, então, isso é um exemplo que eu trago de que, assim, a gente se sente julgado muitas vezes, só que a gente tem que ver como vamos interpretar esse julgamento, né? De que maneira a gente vai acatar esse julgamento. A gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não, de tentar fazer diferente ou não. Então, vai muito da educação de como a gente interpreta, né, essas questões que são trazidas para o nosso dia a dia. E com o olhar de que sempre a gente vai conseguir, pelo menos tem que avaliar para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa, né? Eu me lembrei agora, nesse mesmo exemplo que o Patrick traz, da minha mãe. Olha, eu não me sinto muito julgada, e eu acho que eu nem lembro. Eu fiquei pensando nessa pergunta e de alguma vez que eu fui julgada pela forma como eu eduquei meu filho. Me lembrei da minha mãe, que aí com razão a minha mãe, né? A minha mãe teve razão no caso. Como meu filho é filho único, eu tenho sempre essa preocupação de não ficar dando todas as coisas que ele quer, e às vezes mesmo que eu tenha, se não faz sentido, para mim não vou dar. E aí um dia ela disse, Fabiana, com essa tua preocupação exagerada de estar criando um filho único, talvez mimado, talvez que queira muitas coisas e tal,
às vezes são coisas simples que tu não dá só pelo um receio que talvez nunca aconteça, porque daí a minha mãe foi querer dar alguma coisa para ele, eu disse, não mãe, isso ele já tem e tal. Ele disse, não, eu vou exercitar o meu direito de avó, de dar, né, tal coisa. Então, realmente, e aí eu comecei a pensar, gente, não precisa ser aqueles extremos, que a gente já fez um programa aqui também, os extremos 8 e 80, não precisa ser a gente, eu não precisava ser tão duras, quer dizer, se eu... Tão punitiva, na verdade. Poderia ter visto, né, entre 8 e 80, 72 opções que tinha. Sim, e daí como ela também não quis discutir muito e tirar talvez a minha autoridade de mãe, ela disse, não, eu quero só então exercitar o meu direito de avó, de dar um presente para o meu neto, e ok, e tudo certo, ficou tudo certo, bem, mas diálogo. E eu acho que assim, mesmo a senhora do supermercado, né, eu só imagino a cena, gente. Não, se essa senhora lembrar dessa história, se essa senhora estiver ouvindo o programa e lembrar dessa história, né, entre em contato com a redação do Diário. O Patrick não é pão duro, ele podia dar o chocolate, mas tinha todo um contexto. Exato, né, exato. Mas eu acho que é muito comum essa coisa, mesmo, a gente sabe, não tem manual para educar filho, né? Mas essa coisa da gente se meter pode até não se meter diretamente, mas sempre tem a questão do julgamento, né, do outro, né, essa comparação também que a gente sabe que tem. Sim, isso sempre vai existir em todos os lugares, né, é inevitável. O que nós temos que ter é o quê? É um bom senso, né, é um equilíbrio para saber dosar o que é realmente, de fato, o que está ao nosso alcance, podemos fazer que é correto, o que não é correto e o que a gente não deve fazer. Então, é transitar entre esses dois meios. Eu sempre digo, eu adorei essa frase agora, que eu digo sempre para quase tudo, Patrick. Não tem certo e não tem errado. Tem o que faz sentido para a educação que você quer dar para o seu filho. O que faz sentido para a sua família. Isso, Fábio. Uma outra pergunta, Patrick. Essa é boa. Essa eu adorei. Você que é pai e mãe aí, também vá pensando e vá vendo aí o que responderia, né? Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? 62% do público falou que sim, eu sou o adulto que eu gostaria que meu filho se tornasse. 38% não. Patrick, tu és o adulto que tu gostarias que Valentina e o Vitório se tornasse? Sim. Eu digo que sim. Por que eu afirmo, né, e falo com tanta firmeza sobre isso? Também tenho as minhas fraquezas, também tenho, né, além de ser pai e ser psicólogo, então a gente tem essa condição que às vezes tem a questão da cobrança também, por ser psicólogo de criança, os filhos têm que ser um modelo. Mas não é nesse sentido, é no sentido de que a educação, limites e regras são estabelecidos e o diálogo, é o que eu sempre digo. Duas coisas que, se vocês perguntarem até para meus filhos o que eu sempre digo, eles vão dizer, né, e até vão virar os olhos de tanto que eles estão cansados de ouvir. A humildade e a educação e o respeito. São três pontos que eu sempre cito e sempre falo alguma frase sobre isso. Então, eu acredito que a gente ser espelho para os nossos filhos não é somente a gente fazer sempre 100% certo, porque nós não somos perfeitos. É bem como nós dissemos no início do programa, falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas questões que também a gente não consegue dar conta. Como, por exemplo, um exemplo muito prático, quando a minha mãe faleceu, há 6 anos atrás, eu chorei, me entristeci, passei meu processo de luto e meus filhos questionavam, por que tu está tão triste? E eu sempre falava, porque minha mãe faleceu. Ah, pai, mas já passou 6 meses, já passou 1 ano. Não, mas eu tenho os meus momentos. E aí a gente começava um diálogo sobre o luto, sobre a perda e assim por diante. Então, nós somos espelhos? Sim. Nós temos que dialogar? Sim. Temos que falar sobre nossas fraquezas e momentos? Também. Isso faz parte da nossa vulnerabilidade, do nosso contexto enquanto ser humano e enquanto educadores e pais. Eu acho que agora eu vou responder também. Eu acho que por mais que a gente tenha características, né, personalidade, enfim, eu, por exemplo, falo abertamente com o Bruno, olha, justamente naquilo que eu queria que tu fosse diferente de mim, tu é igual, criatura! Justamente, eu queria que fosse mais sereno, mais tranquilo, menos irritado, às vezes com mais paciência, e justamente esse calcanhar de Aquiles que eu tenho é o que ele tem também. Mas o quanto é importante, Patrick, a gente conversar sobre isso. Claro. A gente conversar, eu digo, olha, Bruno, olha que legal, tu é assim como a mãe, tu tem espírito de liderança, tu é um cara que ajuda os colegas, eu tenho um orgulho imenso dele, em função de ser a ajuda do colega. Eu tenho uma dúvida aqui, ele é aquele amigo que vai ajudar. Mas a gente nós dois precisamos nos ajudar, moramos juntos, nós dois precisamos nos ajudar justamente nesse quesito, né? Que às vezes a mãe chega em casa cansada, com o mundo na cabeça, com quem está lá para ser o colo da mãe, o filho. E a gente muitas vezes acaba
descontando. E a gente falar sobre isso, para eles também enxergarem, Patrick, que nós somos imperfeitos, que a gente diz, olha, errei, gostaria de ser mais serenos, gostaria de conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila, mas ainda preciso aprender. Claro, e aí, né, até uma das nossas próximas enquetes, né, que a gente tem, que é, depois que se tem filhos, que eu acho que vem bem com isso que você está falando, né? Então, a última pergunta, depois que se tem filhos, os pais têm que viver só para eles? 12 participações. Os pais precisam se priorizar também, 99 votos. Exato, que aí entra essa questão, né, Fábio, que tu acabou de colocar, tu e teu filho, mas tu também precisa ter a tua prioridade, por mais que tu esteja cansada do trabalho, que teu filho te espera, que ele vai ser o teu porto seguro, o teu colo ali, tu vai também ter que se priorizar para te ter o teu momento de descansar, de tu ficar sozinha, de tu dormir, de botar os pés para cima, enfim, do que tu quiser fazer. Então, eu acho que nessa enquete aqui, depois que você tem filho, a gente também precisa se priorizar. Não é porque temos filhos que temos que desistir do mundo e viver só, né, na bolha, digamos assim, ou na redoma em função dos filhos. Ter os nossos momentos sempre. A gente sabe que nos primeiros anos, ontem mesmo eu estava comentando com uma amiga, nos primeiros anos é mais complicado, né, Patrick? Sim, mas com o passar, são fases. Exato. Com o passar, com o andar, a gente vai conseguindo se priorizar. Vamos para um breve intervalo, então, voltamos já com mais esse assunto que com certeza interessa a muitos pais. Até mais. Estamos apresentando Faz Sentido. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar, estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza, Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica.
e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com o Faz Sentido, que pergunta hoje, discute aqui com o Patrick Camargo, nosso convidado, esse questionamento. Pais que cobram demais de si e dos seus filhos estão criando indivíduos seguros e saudáveis emocionalmente? E aí, diante dessa pergunta, agora me dei conta, Patrick, eu queria um pouquinho da vivência do consultório antes da gente trazer as enquetes e discutir sobre os resultados. Isso é o mais comum hoje? Os pais que se cobram demais ou ainda temos pais que se cobram de menos? O que acontece mais? O que tu vivencia mais? É óbvio, o pai busca um consultório para um filho porque está muito preocupado. Mas o que tu percebe, assim, da realidade do consultório, mas também na realidade da nossa comunidade? Assim, o que eu percebo é que os pais estão tentando suprir muito mais as carências dos seus filhos em todos os sentidos. Como se os filhos não pudessem errar, como se os filhos não pudessem ser pessoas que dizem não ou que aceitam determinadas questões. Então, isso é o que mais chega até o consultório como uma queixa principal. Mas os pais têm um nível de exigência muito maior, a partir de agora, que eu também tenho observado, em relação aos estudos. Né? Como assim, meu filho não pode deixar de ser o melhor em tal área, meu filho tem que seguir os meus passos dentro dessa área. E isso era muito comum até então, porque reflete a projeção dos pais nos filhos, né? Que é o que a gente estava falando também. Mas ainda projeta. Que coisa, né? A gente acha que isso é uma realidade do passado. Não, e não é. É uma realidade... discussão, a gente já falou tanto sobre isso, tantos questionamentos e ainda segue. Ainda segue, por incrível que pareça. Então tem que tratar os pais sempre junto, Patrick, não dá Sim, mas em psicoterapia da infância e adolescência, querendo ou não, nós trabalhamos com os pais, porque eu digo assim, e com certeza quem é psicólogo infantil também trabalha dessa maneira. Nós não ganhamos um paciente, nós ganhamos 3. Por quê? Porque a gente tem o nosso paciente que é a criança ou adolescente, a escola que ele está inserida, porque nós também temos que ver as questões da educação e aprendizagem, e a família. Então, impreterivelmente, nós temos que atender essa família. Claro, muitas vezes tem uma denominação, eu sou só psicólogo de crianças, adolescentes e adultos, não atendo família. Ok, família para psicoterapia individual semanal, mas a gente faz orientação de pais, a gente faz uma sessão de feedback em relação ao filho, dos encaminhamentos que sejam necessários, profissionais da cidade. Então é importante a gente ter essa rede também de apoio, de conhecer outros profissionais que a gente trabalha, porque a gente não trabalha sozinho e nós estamos falando de um ser humano que está em desenvolvimento. Então os pais também entram, né, para a psicoterapia muitas vezes e se a gente não atende família, a gente encaminha para um colega ou para um outro profissional, mas não deixa de acolher aquela família naquele momento. Então, falando sobre os pais que se cobram muito e cobram muito dos filhos, a gente perguntou também na nossa enquete: você constantemente se compara a outros pais ou mães? Sim, 25%, e não, 75% dos pais dizem que não se comparam. Eu achei isso aí meio... Será que é isso mesmo, Patrick? E eu acredito que seria 50-50. Pois é, eu vou estar na turminha ali dos 25, gente. É impossível, a gente faz as comparações com outros pais que a gente tem a vivência, e não é... E aqui, de perguntas, se compara com outros pais. No sentido de a gente aproveitar vivências diferentes nas nossas, que a gente pode estar evoluindo também, não é sempre, porque a gente sempre pensa que é do negativo, que a gente sempre vai se achar menos, né? Não, às vezes é para aprimorar mesmo. Exato, é para aprimorar, bem como tu disseste, colocou muito bem.
Exatamente isso. A comparação vai existir em algum momento. Sempre, porque, né? E aí nós entramos naquela famosa, né, a comparação que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Né? E na verdade não é isso que acontece, mas sim a questão de a gente poder olhar para o outro e buscar um exemplo é uma situação específica. Bom, gostaria que meu filho, por exemplo, fosse mais estudioso. Tá, mas como é que é a dinâmica daquela casa? Como é que aquele filho estuda? O pai dá mais atenção, a mãe tem um professor particular. Tem todo um contexto por trás. Pode me servir de exemplo, não que eu esteja me comparando, mas eu tenho uma admiração. Então, através daquela admiração, eu posso buscar e acreditar que seja o melhor para o meu filho, mas quando a gente vai ver, talvez o meu filho não tenha aquele perfil igual o filho do vizinho. Então, são questões de individualidade também. Cada ser humano tem as suas diferenças. Até mesmo os gêmeos iguais são 99,9% parecidos. E por que 1% de diferença? Porque eles têm individualidade também. Perguntamos também, Patrick, você já se sentiu pressionado a criar filhos perfeitos? Sim, 52% e não 48%. Então. Eu fico pensando, quem pressiona os pais a criarem filhos eles mesmos, né? Exato, mas também tem muito a questão do meio onde vive, né? Da questão da sociedade, da questão cultural também, então, enfim. Todas as questões que envolvem a educação e o desenvolvimento. Só que muitas vezes os pais não se dão conta que eles não precisam suprir os seus filhos com o ter, mas sim com o ser. Filhos que têm uma carência afetiva, eles precisam ser supridos de carinho, amor, afeto e atenção, que consequentemente o ter vai ser uma consequência dessa regulação emocional, porque eles vão sentir-se mais seguros, os pais vão estar vendo que eles estão conseguindo dar conta, porque a maioria das vezes o medo é dos pais, não dos filhos. Perguntamos também, você acha que muitas vezes transformamos a criação dos filhos em uma competição? E aí acho que principalmente os casos, Patrick, de quem tem 2 filhos, né? Que é o teu, não é o meu. Que o público nos falou? Sim, 46% acham que transformamos a criação dos nossos filhos, tornamos isso uma competição, e não 54%. Para mim, está coerente aí o resultado. Concordo também, acho que está super bem dividido aí, até pelo número de participantes que nós tivemos na enquete, e é exatamente isso, nós não temos que criar filhos para ser competitivos um com o outro, nós temos que criar filhos para o mundo, os filhos não são nossos. E os pais têm muitas vezes esse ideal de que os filhos têm que ser criados para eles, né? Como aí tem o ciúme, tem a questão da sobreproteção. Não é isso. Vamos botar o pezinho no freio aí e vamos dar o que é uma autonomia, né? Fazer com que ele se conheça suas emoções, seus sentimentos e que consigam se tornar, né, durante as fases de desenvolvimento saudável e, consequentemente, um adulto saudável que consiga dar conta das suas demandas. E essa coisa, Patrick, que tem que criar os filhos, quem tem 2, 3, enfim, todos do mesmo jeito. Não é todo, não existe isso todos do mesmo jeito, porque cada um tem suas individualidades, então a régua não pode servir. Né? Isso que a gente ouve muito. Mas criei todos igualzinho, com as mesmas informações, com as mesmas cobranças, olha como um tá assim e o outro assado. Não, né? Não. É uma coisa que a gente precisa, inclusive, quem tem mais do que 1, 2, 3, enfim, deixar isso claro, que as cobranças vão ser diferentes. Vão ser diferentes. Mas tu cobra mais dele do que de mim. Mas os filhos vão cobrar. Por que, por exemplo, para ela ou para ele, tu dá mais do que para mim? Por que tu faz tal coisa para ele ou para ela? E aí eu sempre digo, né, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 2 filhos, com faixas etárias diferentes. Né? A Valentina fez 13 e o Vitório tem 7. Eu disse, por quê? Porque você tem 7 anos e a Valentina tem 13. Tem uma diferença de desenvolvimento, e sempre explico, tem uma diferença de desenvolvimento, de limites e regras, cada um é cada um. E ponto. E eles entendem, né, Patrick? Geralmente às vezes entendem, e às vezes, como são crianças que têm que fazer criancice, não concordam. Concordar com tudo, né? Não. É do direito deles, que aí entra a validação do quê? De validar também o direito deles de não concordar. E não eu ficar batendo boca, não, é assim, o pai está dizendo, não, mas tu tem que obedecer. Não, mas é assim, não, vamos com calma. Então é nesse caminho. Porque na escola também não vai concordar com muita coisa, depois no mercado de trabalho também. Também então não, faz parte, frustrações desde a infância são adultos saudáveis. Perguntamos também aí, Patrick, sobre aceitação. Se quisermos que os nossos filhos se amem e se aceitem como são, nós precisamos assumir nossas vulnerabilidades também. 58 votaram. Temos de ser exemplo. Doa a quem doer. 31 votos. E devemos defender o faz o que eu digo
e não o que eu faço, 17. Que bom que apenas 17 foram no faz o que eu digo e não o que eu faço. Faz sentido, né, Patrick? Faz sentido, não. Essa última, do devemos defender o faz, o que eu digo e não o que eu faço, 17 participantes, foi muito interessante, né? Que foi bem a minoria. Então, assumir as nossas vulnerabilidades também foi a grande maioria. E essa questão da aceitação está muito tênue a linha entre a gente ser o exemplo do Walking Doer e também a gente assumir a nossa vulnerabilidade. Porque se a gente colocar como se fosse uma gangorra, esse é o equilíbrio, né? Que é o saudável. É o que a gente vem tratando justamente nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, no último programa. E também, Patrick, perguntamos, seguindo nessa questão da vulnerabilidade. Eu ia falar, mas vamos primeiro para a enquete, daí a gente entende aqui o contexto total. Seus filhos têm sido ensinados a ter coragem de ser imperfeitos, vulneráveis e criativos, 35 pessoas responderam. Não ter medo de passar vergonha ou sofrer rejeição por serem diferentes, 29. E viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade, 69. Não tem alternativa incorreta aqui, né, Patrick? Não, eu acho que é tudo isso junto e misturado. Tudo junto e misturado. Mas o mais interessante é que, assim, ó, se nós fôssemos por uma ordem assim, que não é uma ordem, mas que seria interessante, ter coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos, acho que entraria em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que não ter medo de passar vergonha ou sofrer rejeição por serem diferentes, porque aí entra a questão da individualidade, que eu acredito que isso seria, primeiramente, o que deveria ser trabalhado com as crianças, a questão da aceitação das diferenças, né, que a gente já vem falando nesse movimento há muito tempo, mas em todos os sentidos, não só no âmbito escolar, mas no âmbito familiar, no âmbito da sociabilidade. Então, acho que isso seria, né, o primeiro tópico. E, consequentemente, esse conjunto todo faz muito sentido para a educação, para o desenvolvimento. E viver nesse mundo de mudanças rápidas, com coragem e flexibilidade. A autora traz justamente essa coragem, justamente pela importância de nos mostrarmos vulneráveis, né? A vulnerabilidade sendo uma força, né? Nos expondo, nos mostrando, nos colocando, nos permitindo errar, para que por meio do erro e por meio da tentativa do acerto, né, nessa busca constante de aprendizado, né, de aprimoramento, a gente também ser um exemplo para os nossos filhos. Ela traz a questão da vulnerabilidade como algo positivo para o desenvolvimento das relações entre famílias, entre pais, filhos e o mundo, que na verdade nós estamos acostumados a ver e ouvir que ser vulnerável era como se fosse uma falha de caráter ou se fosse como uma fraqueza, e na verdade não é, porque essas situações acabam nos deixando mais fortalecidos para possíveis adversidades maiores que venham. Então trabalhar essas questões é muito importante, justamente porque dia desses eu contei no jogo de cintura, Patrick, que eu tinha me dado conta em certas coisas que a gente só se dá conta quando elas acontecem. Que eu me dei conta que o Bruno estava tendo dificuldade de expor as emoções. Um caso específico aí que ele tinha sentido muito aquela situação e ele não estava conseguindo chorar. E aí eu sentei do lado dele e disse, tu tá lamentando muito, a mãe também está muito triste, a mãe também está lamentando, e não tem problema nenhum, e acho que eu nunca tinha dito, não tem problema nenhum tu chorar, e mesmo que tu ache que isso, a mãe vai achar bobagem, ou não, tu precisa chorar. E aí ele conseguiu extravasar toda aquela emoção. Porque e pelo quantas vezes a gente não se dá conta dessas coisas, Patrick? Porque a gente tem um pré-conceito das situações e das nossas emoções, como se fosse um sinal de fraqueza chorar e feio, como se fosse ruim sentir medo, como se fosse errado sentir raiva. E na verdade as nossas emoções universais, segundo Paul Ekman, nós temos que, né, saber reconhecê-las, falar sobre elas, sentir e ver que todas elas, cada uma tem um significado especial na nossa vida e que não há uma conexão entre um certo e o errado, e sim a maneira como a gente vai expressar elas. Que não é uma fraqueza, é uma força, né? Exato. Por último, perguntamos, Patrick, você cria filhos que se relacionam com o mundo como pessoas que se valorizam? 10 respostas. Acolhem as próprias vulnerabilidades e imperfeições? 4. E você cria filhos que têm amor e compaixão por si e pelos outros? 71. E filhos que valorizam o trabalho, a perseverança e o respeito?
65. Perfeito. Valorizar o trabalho. A gente conseguindo tudo isso aí, exato. A gente conseguindo, né, todas essas questões nas fases de desenvolvimento, nós vamos ter adultos saudáveis, nós temos um bom desenvolvimento, temos uma qualidade nas relações. Então, todas essas questões de acolher as nossas vulnerabilidades e imperfeições, ter amor e compaixão pelos outros, né, recapitulando, valorizar o trabalho e perseverança, se vai longe, né? Então, e também um fator que eu sempre falo e que a gente deixa para uma pauta do programa, que é a humildade, né, Fábio? É verdade, olha, tem a valorização do trabalho, a perseverança e o respeito. Tudo isso. Incluam aí a humildade, por sugestão do Patrick. Vamos para um breve intervalo, então voltamos para falar o que a Brené Brown traz como um manifesto pela criação de filhos plenos. Para trazer mais dicas no nosso dia a dia que a gente pode encaminhar a nós mesmos, né? E aos nossos filhos de uma maneira que consigamos que sejam adultos saudáveis emocionalmente. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando Faz Sentido. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados?
Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos então com Faz Sentido, que discute hoje mais um tema relacionado a pais e filhos, respondendo ao questionamento. Pais que cobram demais de si e dos seus filhos estão criando adultos seguros e saudáveis emocionalmente? Com o nosso convidado hoje, Patrick Camargo, que sempre vem nos falar aí sobre esse tema de tanto interesse para o nosso público. E a Brené Brown, que é inspiração também para esse segundo programa, fizemos o anterior com a Suzeli, beijo Suzeli, para falar sobre a coragem de ser imperfeito, e ela tem um capítulo onde ela fala na criação dos filhos plenos que tá embasando essa nossa conversa aqui. E Patrick, ela traz um manifesto pela criação de filhos plenos, onde ela traz 19 sugestões para discussão, para reflexão dos pais, para pensar se estamos realmente fazendo isso. E a gente vai centrar em algumas que ela traz, inclusive, exemplos bem interessantes para a gente pensar em como a gente anda conduzindo essas questões com os nossos filhos. No quesito 4, Patrick, ela diz: você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo as minhas próprias imperfeições. E a escritora, Patrick, traz um exemplo, primeiro da filha e depois um exemplo dela. A filha chega um dia chorando, adolescente chorando em casa, pré-adolescente, chorando em casa, Patrick, porque ela sempre na hora, e eu vou me lembrar porque eu também tive esse tempo de escola, Patrick, tu lembra que a gente tinha aquela coisa de escolher os times do vôlei, né? Principalmente do vôlei, né? No meu caso, mas devia ter do futebol também. Que daí jogava para o ímpar e daí um começava a escolher. Aí eu escolho o Patrick, eu escolho a Fábio. E ela, a filha da Brené, ela diz que ela sempre era... Tá, e daí sobravam os outros. Uhum. Então ela nunca... Daí tinha os 2, 3, 4 que sobravam ali. Tá, eu pego... Sabe, como não se importava. Fossem os excluídos, né? Sobrou, tá, vem pro meu time. Vem pro meu, tá, vem tu então. Vem, não tem tu, vai tu mesmo. E aí ela chega em casa chorando, dizendo que ela não aguenta, mãe, eu não aguento mais ser os outros. E aí a Brené traz uma situação, Patrick, quando ela era palestrante de uma conferência e veio o cartaz do evento. E no cartaz do evento tinha vários palestrantes, todos com a foto e o currículo. E ela estava lá embaixo. Também participam deste evento. Uhum. Fulano, fulano, fulano. E estava o nome dela. Como foto, se ela fosse menos importante que os outros. Os outros. Exato. Ela também trouxe para a filha, então, que ela entendia, que ela conseguia entender aquele sentimento da filha naquele momento, porque ela também teve situações, e ela trouxe essa situação de ser os outros. Né? Uhum. E como, por isso que a gente fala tanto do exemplo. Né? Se a gente pegar esse exemplo dela, esse exemplo de que ela passou por isso, que foi uma vulnerabilidade, ela poderia ter desenvolvido uma crença, né, de desamor, de desvalor, de que as pessoas não gostavam dela e assim por diante. E ela conseguiu dar esse exemplo para a filha que estava passando pela mesma situação, mas ela poderia muito bem, não posso contar para minha filha, porque eu tenho que dar o exemplo do que eu sou forte, do que eu consigo, que eu nunca passei por isso. Como se ela fizesse um movimento contrário. Só que essa não seria a saída mais saudável. Então ela resolveu falar para a filha isso e contar, para dizer, tipo, tá tudo bem, né? Eu te entendo o que tu tá sentindo, eu sei que tu estás passando. E como isso deve ter tirado uma carga, né, Patrick? Com certeza. Porque daí para a filha ver, hoje a mãe é esse sucesso todo, esse fenômeno, e ela também passou pelo que eu passei. Ela também passou por uma situação de ser escanteada, deixada de lado, de ser desmerecida, que é como eu me sinto. Então, às vezes, pensamentos automáticos da filha também tem essa correlação com, muitas vezes, o que os pais passam ou os cuidadores que querem ser o espelho.
Nos itens 5 e 6, a Brené traz: nós praticaremos a coragem em nossa família, ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Nós compartilharemos, como família, nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar, sempre haverá espaço para ambas. E ela traz um exemplo sobre fracasso, Patrick, onde um dos filhos, também são 2, agora não vou me lembrar se é menina ou menino, mas tanto faz, e esse filho chegou em casa chorando muito porque pela primeira vez tinha chegado atrasado na escola e tinha tido a atenção chamada pela professora, né? E aquilo foi muito forte para a criança. E aí eu vou me lembrar, Patrick, que quando eu levei o primeiro carimbo, tu é do tempo do carimbo também, que a gente levava na agenda, não fez o tema? Não, eu não era do tempo do carimbo. Não, Fábio, não, isso não é meu tempo. É do tempo do carimbo, Eu tinha um carimbo que dizia assim: não fez o tema. E eu tinha esquecido o caderno, Patrick. E, eu ter levado o carimbo, e eu tinha feito o tema. Eu achei aquilo muito injusto, porque o professor não acreditou em mim. Sempre fui uma aluna exemplar, e como é que ele não tinha acreditado que eu tinha feito? Eu fiquei doente, me deu febre de noite, foi um terror. Claro, olha o teu emocional como é que ficou por uma situação específica que tu não estava fazendo nada de errado, tu esqueceu, mas tu não foi validada pela escola, pelo professor, pelo âmbito escolar, e nós não vamos muito longe, né, Fábio? Também sabemos que existe isso ainda hoje, não só o carimbo, mas sistema de pontos, ou, por exemplo, se faz algo que a professora não quer, fica sem um intervalo, ou diminui o teu tempo de intervalo quando tu conversa, como se fosse um método de tu qualificar, dar uma nota para te ser o exemplo na escola. Eu sei, Patrick, eu me lembro, que vergonha! Professor, eu me lembro até hoje, o professor Lauro. O professor Lauro teve que ir lá em casa, Patrick, dizer que isso não era tão grave assim. Mas pra ti foi? Olha o emocional, como tu ficou. O professor foi lá em casa. Ele te expôs a uma vulnerabilidade na infância. Pra dizer que não tinha tanto problema o carimbo na agenda. Mas pra ti teve, né? Então, assim, a gente também tem que pensar na questão da individualidade e nesses desenvolvimentos, porque às vezes pode ser uma coisa tão simples para um, mas tem uma complexidade muito maior e um valor intencional para outra criança. E essas questões da coragem de ser imperfeito é justamente isso. A Brené fala com essa clareza toda, porque são questões pontuais que existem hoje. E no caso, Patrick, às vezes não é cobrança dos pais. No caso, era cobrança minha. Eu digo, mas eu não podia ter feito isso com a minha mãe e com meu pai, que me dão educação. Eu me cobrava, não eram eles. A mãe estava achando um exagero total aquilo ali. Mas eu me cobrava. E aí, no caso da Brené, olha que sensacional o que ela fez diante do atraso do filho na escola. Ela celebrou. Nós vamos celebrar o primeiro atraso na escola. Perfeito. E eles celebraram o atraso. E aí teve um dia, Patrick, que os 4, que é a Brené, o marido e os 2 filhos, chegaram atrasados. Estavam a caminho da igreja e chegaram atrasados. E já era 9 horas, parece que ia começar a celebração, e já era 9h05. E ela começa a ficar angustiada e ela começa a chorar. Eu digo, não acredito, a gente não consegue chegar no horário. A gente é essa família que não consegue nunca chegar no horário. E aí esse mesmo filho, não vou me lembrar se é a filha ou o filho, disse assim para ela: mas mãe, fica tranquila, quando a gente chegar em casa depois da volta da celebração, a gente faz um bolinho também para comemorar o nosso primeiro atraso E aí é o filho ensinando, então essa troca... É uma troca, é uma validação, é uma questão de exemplo, é saudável, porque mesmo diante dos erros tem um acerto. Por quê? Porque tu está validando o que tu está sentindo, está validando aquela família, está validando todo o contexto, e isso é muito importante. Claro, não vamos validar todas as questões e achar que o mundo é maravilhoso 100%, né, que é um morango, mas que nós também, diante das nossas falhas e imperfeições, nós também devemos comemorar. Por quê? Porque através daquele momento a gente vai aprender a fazer diferente, ou ter uma outra ação condizente com o que nós não gostaríamos de ter feito, e assim por diante. Então, vivenciar, celebrar e aproveitar, que é justamente que mesmo diante dos erros, a gente tentar ver o lado melhor da situação para validar e fazer diferente posteriormente. Ainda sobre os erros, no item 10, olha, Patrick, que interessante o que ela nos traz para reflexão. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los, e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto.
E ela traz um exemplo também, essas vivências que ela traz são muito ricas, por isso que eu estou fazendo questão de compartilhar aqui com vocês, ouvintes e telespectadores. Ela diz que um dia eles estavam junto com os filhos, tu vê como o filho está sempre antenado na conversa de todos os pais em volta, e o filho está parecendo que está em outro planeta, mas não está, ele está ali ouvindo tudo. E as mães estavam discutindo que tinham que fazer uma reunião sobre determinado aspecto lá para decidir sobre a escola, enfim, na casa de uma delas. E uma das mães que não estava presente ali tinha oferecido a sua casa. Só que a sua casa era uma desorganização, era aquela casa que estava sempre bagunçada. E a mãe, no caso da Brené, foi a Brené. E aí ela falou assim... mas eu acho que não... Vamos tentar outra casa, que ali a gente não vai se sentir num local adequado, não é como nas nossas casas, que está sempre... Eu acho que não foi ela, agora eu estou me lembrando, ela contando esse caso, mas que não era em relação à escritora, em relação a outra mãe. Sempre é outras mães, vamos colocar sempre na conta das outras mães, que a gente não faz isso nunca, das outras famílias. A gente não fala mal das outras mães, a gente só fala bem. Então vamos colocar na conta das outras mães. E aí ela disse na hora, realmente não é bom a gente fazer na casa dessa fulana, porque lá tá sempre desorganizado e tal. E no carro, o filho começa a chorar. E disse, mãe, o que tu tem, mãe? Tu não tá bem. E ela não entende nada. Como assim, meu filho, eu não tô bem? Não aconteceu nada, mãe, tá bem, tá aqui e tal. É que tu nos disse, mãe, uma vez, que quando a gente quando a gente falava mal de outra pessoa, de uma pessoa que pensava diferente, que fazia diferente, é porque a gente não tava bem. Então, mãe, o que tu tem que tu não tá bem? Porque o filho viu ela falando mal da outra pessoa. Prestando atenção em algo que ele não deveria estar prestando atenção. E aí entra a questão do quê? Do espelho invertido. Podemos dizer assim, né? De que tu querer falar uma coisa e tu fazer outra, que também foi uma das respostas da enquete. E a importância de depois ela ter conversado com ele. Não, claro. Realmente, filho, a mãe não devia ter feito isso. Não, isso é feio e tal, a mãe errou. E tal, e é o que a gente faz toda hora, a gente erra toda hora, só que às vezes, se o filho não fala e a gente faz errado. Por isso que é importante, né, Fábio? Assim, o diálogo, né? O diálogo, e também que os nossos ouvintes e telespectadores que não tiveram ainda acesso a essa obra, ela é uma obra maravilhosa, é de fácil acesso pelo custo, e também a gente tem no YouTube o TED Talk dela, onde ela, né, foi assim... a mais visualizada dos últimos tempos, então a gente tem que acessar esse conteúdo e o pessoal poder entender tudo isso, né, que nós estamos falando e que já foi falado no outro programa e que a gente continua debatendo, né, a questão da vulnerabilidade, o quanto bate forte na gente. E por fim, ela fala, quando a incerteza e a escassez baterem a nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia a nossa vida diária. Juntos, nós chegaremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Chegaremos, não choraremos. Não choraremos. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso, não vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso, ficarei ao seu lado e lhe ensinarei a como senti-la. Perfeito. E aí ela traz, Patrick, para mim esse foi o exemplo de todos esses que mais tocou fundo. A filha chega em casa chorando porque o técnico da natação disse que ela teria que disputar uma prova que era 100 metros de nado peito livre. Alguma coisa assim que era a que ela tinha mais dificuldade. Mas naquela competição, para exercitar determinado desafio para ela, o treinador queria que ela fizesse aquela prova. E ela chega em casa chorando e diz, mãe, por favor, me ajuda. Porque o que vai... Me ajuda a convencer o treinador a não me colocar nessa prova, porque todas as outras meninas vão sair da piscina, as outras atletas da próxima prova já vão estar lá preparadas para entrar e eu ainda vou estar dentro da água. E aí a Brené conta que ela disse, não, deixa a gente conversar com calma, eu e teu pai sobre isso, a gente volta a falar. E eles dois decidem, não, tu tens que te acertar com o teu treinador, é ele que define esse campo, então nós vamos pela decisão dele. E aí elas conversam antes, Patrick, e a mãe diz para ela, quem sabe tu vai com o objetivo não de ganhar a prova, mas com o objetivo só de entrar na água, se molhar e terminar a prova.
Dá uma aliviada, né? E aí eles vão, e eles torcem, e eles abraçam. E ela no final diz assim, mãe e pai, obrigada, porque eu fui corajosa. E aconteceu o que ela temia que ia acontecer, Patrick. Todo mundo saiu da água, as outras já estavam entrando, tiveram que esperar ela sair. Aconteceu exatamente como ela tinha achado que ia acontecer. Exato. Mas ela saiu... Alegre não dá para dizer, né? Mas ela saiu com aquela sensação do dever cumprido. Que é mais ou menos, fazendo uma comparação, né, com o cinema, a Pequena Miss Sunshine, né, com a família toda disfuncional, que atravessam, né, o país para levar ela para um concurso de Miss e sabem que ela talvez não teria condições, mas tem todo o contexto familiar atrás. E ok. E aí para ela foi ótimo. E é a mesma situação do caso da Bené, que a filha foi validada, ela foi validada para participar e não para ganhar. Então, assim, muda o contexto porque dá um alívio. E foi bem realmente o que a filha disse. Que ia acontecer, aconteceu. Todo mundo chegando, ela na piscina lá. Mas todo mundo vibrou, participou e ficou tudo certo. E é o que a escritora fala, para finalizar, Patrick, justamente quando a gente não se permite a vulnerabilidade. Então, a gente vai driblar o medo, a vergonha. Quer dizer, ela poderia, tá, mas eu não vou ficar com medo, então eu não vou ficar com vergonha. Mas, ao mesmo tempo, essa sensação de ter conseguido, essa aceitação, essa coragem, desenvolver. Se ela não tivesse topado o desafio, se ela não tivesse esse amparo dos pais, né, que com certeza aliviou essa missão para ela, não teria vivenciado. E essas questões de vulnerabilidade também faz com que ela seja resiliente, né? Passa pelas adversidades e comece a conquistar uma resiliência cada vez maior e fica tudo bem e vive bem e tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Vamos nos permitir, eu acho que como pais, né, como seres humanos, nos permitir essa vulnerabilidade que tanto nos ensina e que assim vai nos ajudar a ensinar os nossos filhos. Agradecer ao Patrick mais uma vez por esse rico programa, né? A gente gosta tanto de falar tanto, é verdade, sobre isso. E vamos lembrar então, Patrick, do slogan do programa. Me ajuda aí? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Se é importante para você... Faz sentido para nós. Eu sempre erro, mas é assunto para nós. A gente erra, a gente acerta e é isso aí, é para isso que a gente está aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Tchau, tchau. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.